E João, ele começa a duvidar daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu, daquilo que ele falou. Esse é o poder de Deus que tira o pecado. João Batista, vamos dizer, é ele? Vai lá e pergunta para ele se é ele. Ou se a gente deve esperar outro. E o Senhor Jesus mandou um recado para João, porque conhecia o coração dele, e a sinceridade do seu coração. Se João fosse uma fíbula, um hipócrita, um fingido, ele teria recebido uma palavra de exortação e repreensão. Quando os fariseus, saduceus iam questionar quem era Jesus, a palavra era de repreensão, porque o Senhor conhecia a falsidade daqueles corações. Mas João não era um falso, João não era um fingido, ele apenas estava sendo provado com fogo, estava sendo batizado com fogo. Cuidado, irmão, quando alguém estiver sendo batizado com fogo, aleluia, bebemos um cálice do Senhor, e alguma vez, algum motivo, aquele irmão está meio duvidoso, e você condenar aquele irmão como se fosse de Deus, então a palavra que não é do Espírito Santo, como os amigos de Jó, aleluia, condenaram ele, mas não sabia que Deus estava no domínio da vida de Jó. Deus estava criando uma situação para prosperar Jó 2 vezes mais. Criador dos céus. Diz para João que os enfermos estão sendo curados, que os cegos estão vendo, e que os pobres estão sendo evangelizados. João era um homem conhecedor das Escrituras. João era um homem que tinha intimidade com a palavra, e ele sabia que o único que podia fazer aqueles milagres, aqueles prodígios, aquelas maravilhas, era o Messias, o enviado de Deus. Eu imagino a mente dele sendo renovada, sendo restaurada, e meditando: aqui é passageiro, mas lá na glória, para onde eu estou indo, lá é para sempre, e eu não mais terei angústia nem aflição. Eu quero te dizer, você que está perseverando na palavra de Deus, angústia vem, aflição vem, os problemas vêm, mas do jeito que vem, vai, o mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Louvado seja o Deus. Jesus. João ficou firme. Aleluia. Ele falou para os discípulos: pergunta para ele se é ele. Pergunta para o Espírito Santo se Jesus é o Senhor e Salvador da alma. Aleluia. Pergunta ao Espírito Santo se o Jesus é o único Senhor e Salvador da alma. Pergunta ao Espírito Santo se é ele. Aleluia. Pergunta ao Espírito Santo se é ele que pode te curar da doença, da enfermidade, te dar vitória no meio das angústias. Pergunta ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você tem dúvida da sua salvação, pergunta ao Espírito Santo se Jesus perdoou os seus pecados, se salvou a sua alma. Aleluia. Se porventura tem alguém que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, o Senhor Jesus pode me perdoar agora os meus pecados? Ataque do animal a pessoas
é muito comum, somente dos menores. Só que o divulgado é o pitbull, é um animal. E o pior, quando as pessoas veem um ataque de um animal à própria pessoa, o que que a pessoa pensa? "Nossa, o cachorro atacou lá fulano, não teve amor com o cachorro". O que que a pessoa pensa? "Eu preciso beijar mais o meu cachorro, eu preciso abraçar mais o meu cachorro para isso não acontecer comigo". É justamente isso que leva o cachorro a atacar. Você coloca o cachorro lá em cima, você coloca o cachorro como líder, aí ele toma as decisões que ele quer. É um animal, é como um carro. Para você ter um carro, para uma pessoa dirigir um caminhão, uma Scania, ela tem que ser habilitada. Certos tipos de dog, para você tê-los, você deve se habilitar, a pessoa deve estar habilitada para conduzir aquele animal. Quando você treina, principalmente dogs para guarda e proteção, não só treinar o dog para guarda e proteção, porque muito dos ataques dos animais não é nem dogs de guarda e proteção territorial ou pessoal. Por exemplo, Pitbull, a genética dele é para lutar contra outro dog. Ele não é um dog muito bom para fazer guarda territorial. Alguns adestradores treinam ele para guarda pessoal e etc. É importante quem está adestrando o animal trazer essa consciência para os donos dos animais. Porque eu posso adestrar um cachorro e o cachorro me respeitar. Adestrei seu cachorro. Depois eu passei os comandos para você. Mas você tem que ter a consciência de liderança. Porque o cachorro ele pode respeitar o adestrador e depois não respeitar os donos. Porque ele aprendeu a respeitar o adestrador, porque o adestrador tem consciência de liderança. Mas às vezes os donos não têm. Então, quando você faz adestramento, você tem que adestrar o dog e tem que adestrar os donos para entender que ali é um animal. Ali não é uma pessoa. Cachorro não é seu amigo. Cachorro não é seu colega. Ele é o seu animal. Você não é tutor do animal, você é dono dele. E você tem que tratá-lo como tal. E contato com criança precisa tomar muito cuidado, porque muito dos ataques que tem contra crianças, a criança brincava com o cachorro, etc. Eu vou procurar aqui, eu vi ontem, uma criança pulando num pitbull e o cachorro rosnando. O cachorro está se segurando para não atacar. Mas provavelmente, se deixar ali, o cachorro vai atacar aquela criança. A criança pulando, brincando com o cachorro não está gostando. A pessoa leiga muitas vezes não entende. Fica olhando, ai que bonitinho. Mas ali está provocando o instinto do cachorro. E não tem comando, não tem liderança, é um grande problema. O dog ele não ataca assim de imediato. Quando o dog dá um ataque, ele não está atacando, ele dá uma pequena mordida de correção, como ele daria no filhote, como um dog ele corrige outro dog que vai mexer na comida dele. Mas caso vai insistir naquele comportamento que o dog não gosta, não quer, aí ele faz o combate. Por exemplo, o dog está rosnando, ele está como que avisando que não está gostando. De repente ele poderia, é porque o vídeo é curto, levantar a presa. Ele já está reforçando o aviso dele. Quando ele vê que os avisos dele não resolve, aí ele faz o combate. Então, assim, o dog ele dá sinais que vai combater, mas só que pessoas leigas não percebem. As pessoas acham bonitinho, ó, que bonitinho. Elas não imaginam que um dog vai atacar. E o pior, quando a pessoa não imagina que o dog não vai atacar, ela não vai ter comando e liderança. Por exemplo, como eu sei que meus dogs podem me atacar, ou atacar pessoas na rua, outros dogs, eu tenho um comando. Então, se meu dog der um sinal que vai me atacar, ou atacar você, alguém, e eu não queira, e etc., eu tenho um comando para que ele pare aquele aviso. Você não vai atacar. Aí eu dou os comandos e ele obedece. Mas eu já previ que ele está para atacar. Eu consigo ler o dog nesses aspectos. Dog não ataca do nada. Dog não estranha o dono. Quando ele ataca, ele sabe que está atacando. E quando ele morde forte, ele que está querendo morder forte mesmo, porque ele sabe morder fraco. Quando o dog matou ela, ele sabia que estava matando. Ele quis matar ela.